Nós vamos falar basicamente de captação ambiental, que na verdade, embora tivesse previsto pela Lei 12.850, foi a Lei 13.964, que incluiu o artigo 8º-A na Lei 9.296, e, portanto, regulamentou a captação ambiental. Vamos falar sobre infiltração de agentes, inclusive a infiltração virtual, e vamos falar sobre a ação controlada. Tá? Basicamente, essas 4 técnicas especiais de investigação, a começar pela captação ambiental. E a captação ambiental, ela, como eu falei, ela foi prevista no artigo 3º, inciso 2 da Lei 12.850, mas essa lei não a regulamentou, né? Não houve regulamentação da captação ambiental. Foi a Lei 13.964, que foi de 2000, que ela foi publicada em 24 de dezembro de 2019 com uma vacácio de 30 dias, que acrescentou o artigo 8º-A à Lei 9.296, que é a lei que a gente viu anteriormente, a lei de interceptação telefônica. A captação ambiental é uma captação de sinais óticos e acústicos, ou, né, porque pode ser uma captação apenas de áudio, como pode ser de vídeo também. É bom que se tenha muito em mente o quanto a captação ambiental é violadora da intimidade, da privacidade das pessoas. Porque captar aquilo que as pessoas fazem no seu lar, no seu trabalho, mas mais especialmente no seu lar, demanda muito cuidado, especial cuidado. A regulamentação foi muito parca, né? Pouca. Eu vou falar sobre ela e o próprio dispositivo remeteu subsidiariamente à interceptação telefônica. Tudo aquilo que não foi regulamentado sobre a captação ambiental aplica-se subsidiariamente à regulamentação sobre a interceptação telefônica. Mas, de uma maneira geral, o artigo 8º-A definiu requisitos para a captação ambiental. Então, o primeiro deles é a impossibilidade de produzir provas por outros meios disponíveis e eficazes. E aqui tem um detalhe bem interessante. Veja, tal como na interceptação telefônica, a captação ambiental ela é a última ratio probatória, é verdade. Só que, diferente do que foi previsto para a interceptação telefônica, que admitia a interceptação telefônica na impossibilidade de produzir prova por outro meio, aqui o legislador inseriu outros meios disponíveis e eficazes. Em outras palavras, me parece que o legislador quis dizer o seguinte: ainda que existam outros meios, se esses outros meios existentes não forem disponíveis ou tão eficazes quanto a captação ambiental, então pode se aplicar a captação ambiental. Isso é bastante perigoso, porque envolve um grau de subjetividade que eu diria quase discricionário, não é? E o pior, essa discricionariedade quanto à investigação, ela acaba ficando ao juiz. Também, o segundo requisito é que existam indícios razoáveis de autoria ou participação em infração criminal. Então, mais uma vez, não cabe a captação ambiental quando nós estivermos falando sobre vítima ou testemunha, só o próprio investigado, né? E o terceiro requisito é que essa infração penal ela tenha pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, não cabe captação ambiental quando nós estivermos falando de crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 4 anos. Tá? Então, esses são os requisitos. Tá? Também é
importante esclarecer que o requerimento da captação ambiental, que será feito pela autoridade policial, e é interessante que pela primeira vez não se falou em representação da autoridade policial, e sim em requerimento, né? Ou do Ministério Público, tá? E aqui não se fala na possibilidade do juiz fazer de ofício, então, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, esse requerimento deve descrever circunstanciadamente o local, mas prestem atenção, não apenas o local, mas também a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. Ou seja, quando se fizer o requerimento, tem que explicar para o juiz como é que se vai fazer a instalação. De que maneira vai se fazer a instalação? Vão ter que entrar no domicílio da pessoa? Então vai ter que ter uma autorização específica para isso? E a pergunta essa é uma pergunta muito relevante, porque isso não foi regulamentado e me parece que criou-se aqui uma falha. Veja, se você estabelece que a forma de instalação é violando o domicílio, portanto, relativizando a inviolabilidade do artigo 5º da Constituição, inciso 11, quanto à inviolabilidade domiciliar, como vai se cumprir esse mandado? Não se regulamentou isso. Porque na busca e apreensão, quando vai se cumprir o mandato, está tudo regulamentado no Código de Processo Penal. E olha que o Código de Processo Penal tem uma herança inquisitiva imensa, mas o sujeito chega à porta, né, ele lê o mandado, pede autorização, só se não for autorizado é que ele entra, o sujeito tem que acompanhar. Agora aqui não cabe ler o mandado. Você vai dizer, olha, eu vou entrar aqui para cumprir o mandado, para instalar os dispositivos de sinais óticos e acústicos para captar. Não existe isso. Então, precisava ter sido regulamentado. Não foi. Porque nós temos um problema constitucional muito claro. Tá? Mas o fato é que o requerimento, seja da autoridade policial, seja do Ministério Público, vai ter que dizer, né, não apenas o local de forma circunstanciada, mas também a forma de instalação disso. Né? Bom, qual o prazo? Qual o prazo para realizar a captação ambiental? O prazo para captação ambiental é de 15 dias, no máximo, não pode exceder 15 dias. E aí vem um detalhe interessante, porque aqui, efetivamente, o legislador disse por iguais períodos, e não por igual período, por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova, e quando presente atividade criminal permanente, habitual e continuada. Isso é um ponto importante, porque não apenas é possível renovar, como é possível renovar reiteradas vezes. Mas aqui existe um detalhe interessante que parece que foi muito mais limitador do que a interceptação telefônica, a despeito da interceptação telefônica não ter estabelecido reiteradas vezes. E aqui a questão é que para que o juiz possa renovar o período de captação ambiental, não apenas deve estar comprovada a indispensabilidade do meio de prova, como também deve-se se estar diante de uma atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Se a investigação for de um crime instantâneo ou de crime instantâneo de efeitos permanentes, não interessa. Se for de um crime instantâneo, não cabe as prorrogações. E a colocação que eu faço, né, afinal, e a questão da limitação pelo estado de sítio? Me parece que isso vai ter que ser discutido. Só, por outro lado, ficou claro aqui que existe essa questão da limitação do crime permanente ou habitual ou de infração continuada, que talvez faça com que os tribunais entendam que, nesse caso, não há uma limitação porque está acontecendo o crime. Portanto, há um crime sendo praticado em progresso. Né? Então, isso pode afastar
a questão da correlação a que eu aludi sobre o estado de sítio, que é aquela questão dos 60 dias de estado de sítio, né? Repetindo, se o estado de sítio relativiza as liberdades e os direitos fundamentais por apenas 60 dias, fora do estado de sítio, que é um estado normal, não poderia estar relativizado por um prazo maior. Fato é que aqui, claramente, expressamente, é possível prorrogar por mais de uma vez a captação ambiental, mas desde que o crime seja permanente, habitual ou uma infração continuada.